Sejam bem-vindos, muito boa tarde a todos vocês. Estou vendo que tem muita gente aí hoje. Gente, para quem não me conhece, para quem está chegando aí a primeira vez, meu nome é Balt, eu sou professor de redação e coordeno aqui a área de redação do quadro, né, já há algum tempinho, e eu estou muito feliz com vocês aí presentes na nossa mentoria. Aqui a gente aprende mais do que o beabá, como eu disse, né, mais do que o que todo mundo fala por aí. Aqui a gente aprende profundidade, a gente aprende técnicas de ensino para vocês trabalharem a autonomia de vocês e, é claro, atingirem o 920 mais. Já estamos aí na 14ª semana. Já é um curso isso aí, 14 semanas. Quero saber aí de vocês. Quem aqui tem medo do lobo mau? Não, mentira. Do bloqueio criativo. Você sabe que ao longo dos anos aí trabalhando com redação, a gente sempre estipula e sempre tenta trabalhar ao máximo com o maior medo dos alunos, né? Principalmente quando a gente vai testar o lançamento do curso. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um curso aqui só de redação, né? Só de redação voltada para o Enem. E aí nesse curso a gente fez uma pesquisa para saber, né, qual que eram os maiores medos dos alunos, o que os alunos tinham mais dificuldade na redação, também para ajudar no processo pedagógico, ou seja, como a gente vai montar o curso, primeiro a gente tem que se basear nas principais demandas dos alunos, né? E as principais demandas dos alunos foram que metade deles disseram que tem medo do bloqueio criativo, de chegar lá no dia da prova, não saber argumentar, não saber falar, dar um branco ali, a pessoa não saber, enfim, fazer nada. E aí é zero, né? E se tirar zero na redação, não passa no vestibular. É realmente o medo de vocês, e eu sei disso comprovadamente, porque a gente fez essa pesquisa de 400 e tantos alunos, mais da metade responderam que o maior medo é o bloqueio. Será que isso é uma verdade? Será que isso acontece mesmo? Se acontece, como evitar? Como a gente pode trabalhar uma técnica que seja baseada em algo que seja comprovado cientificamente, porque é isso que eu quero trazer para vocês, né? A gente trazer ciência e não técnicas de improvisação, esse tipo de coisa, porque não combina aqui com a gente. E aí a gente vai trabalhar no final da aula, né? Eu vou trazer uma técnica para vocês que eu já uso, talvez alguns alunos meus já tenham até visto eu dizer ela algumas vezes, né? Mas é uma técnica muito bacana, muito simples de ser feita, e a gente vai explicar toda uma situação até a gente chegar lá. Como evitar o bloqueio criativo? Essa, viu? Porque o bloqueio criativo, ele de certa maneira não depende da gente, que é algo que vem, que brota. E essa ideia de que redação está ligada muito ao campo artístico, né, é a que atrapalha muitos alunos. A gente tem que lembrar de uma coisinha. Bloqueio criativo, geralmente, é o medo também de vários artistas, né, de vários escritores, de várias pessoas que trabalham com música, de vários cantores, enfim, uma série de galera aí que trabalham no ramo da arte. E aí, quando a gente pensa em escrever e a escrita, a gente tem muito medo desse efeito bola de neve, né, que é um efeito bola de neve. A partir do momento que você esquece uma coisinha, já desespera. E eu, quando fiz o Enem, gente, eu passei por isso, porque é muito estressante. Quando você é um professor de redação, assim como vocês também vão enfrentar pressões, né, são pressões diferentes. Mas eu fui fazer a prova, e aí eu tinha que me dar bem ali, ué. Como é que eu não ia tirar uma nota boa? Como é que eu não ia tirar os 920 mais? Se eu não tiro os 920 mais, como é que fica a minha carreira, hein, gente? Então ali tinha uma pressão muito grande. Na hora que eu bati o olho naquele tema, eu falei, Deus, e agora? Um filme que fala de filme. Eu ficava só nessa. Filme que fala de filme. Filme que fala de filme. Filme que fala de filme. Nem era por esse caminho, mas na hora eu fiquei tão nervoso que eu fui por um caminho que estava me atrapalhando. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de embate atrapalhe a gente e, é claro, gaste todo o nosso tempo com a redação. Lembrando todo mundo de curtir esse vídeo e de compartilhar nos grupos aí de WhatsApp de estudantes, nos grupos de Facebook de vocês de estudantes, várias coisas que eu sei que vocês estão nesses grupos, vão mandando, vão compartilhando, beleza? Bom, esse aqui é um artigo que eu tirei lá do site administradores.com, é um artigo sobre bloqueio criativo que eu gostei bastante, e aqui é tipo um conceito, né, de onde vem um contexto, né, perdão, do que é esse bloqueio criativo. E aí fala que bloqueio criativo é bastante associado a momentos de falta de inspiração na criação dos textos. Tanto que em inglês o termo é conhecido como writer's block. Então, gente, a gente tem esse conceito, né? Esse contexto de bloqueio criativo. E aí o site vai adiantando sobre o assunto, né? Uma das descobertas derrubou o mito de que esses escritores simplesmente teriam usado todas as suas ideias. Uma crença sem o menor sentido, como se a criatividade tivesse um estoque finito. Quem é criativo em qualquer contexto. Agora a gente não vai entrar se é preciso ser criativo para escrever redação. Com certeza vocês já sabem essa resposta. Mas essa ideia de que as ideias acabam, que não há o que fazer quando atinge determinado ponto, isso é um mito muito grande. Todo bloqueio criativo a gente consegue evitar. A gente consegue evitar com as técnicas e
desfoque ali, né, de relaxamento, de respiração, enfim, a gente vai chegar em tudo nisso, porque aí a gente consegue tirar esse bloqueio, que a gente vai ver isso exatamente, que ele vem por conta de um hormônio, que nós vamos descobrir ele mais adiante, e aí esse hormônio faz essa confusão, e para isso a gente precisa evitar que isso aconteça, ou então amenizar essa situação. Então, essa ideia de que existe um bloqueio criativo, que ele te prejudica de qualquer forma, isso é um mito. Então, primeira coisa, mito. Então, beleza, gente. Então, primeiro que essa ideia, então, ela não é uma verdade. E se ela acontecer, é por conta de algumas causas que a gente vai ver mais adiante. Mas releve, tudo é possível da gente fazer aquela leve contornada. Outra coisa importante, Bergler, pensador que estava estudando sobre isso, né, o estudioso que estava tratando sobre esse assunto, percebeu que o problema desses escritores, não estamos falando de escritores do texto dissertativo, não estava na falta de motivação externa, como pagamentos por seu trabalho, mas sim na motivação pessoal. Problemas psicológicos como depressão, ansiedade, infelicidade, exagero de autocrítica e falta de motivação interna são os motivos mais comuns em pessoas que estão sofrendo com bloqueio criativo. Temos aqui um erro de português, mas não é meu, tá? Isso aqui eu só tirei lá do site. Então o erro é do editor. Vamos ver se vocês conseguem achar qual é o erro. Então, gente, a gente percebe aí que nós temos essas duas questões, da gente sempre achar que bloqueio criativo não depende da gente, né? Que é tipo assim, algo que acontece, é algo epifânico. O brasileiro tem muito disso também. O brasileiro sempre tenta culpar as coisas no destino. Ah, não era pra ser. Ah, esse trabalho não era pra mim. Tem alguma coisa guardada melhor pra mim. Tem até o ditado, né? Quando Deus fecha a porta, tem uma janela aberta. Ou quando Deus fecha a janela, a porta tá reganhada. Alguma coisa assim, não sei. E aí é muito importante a gente tirar essa ideia, beleza? Se o bloqueio criativo acontecer, se ele acontecer nesse modelo que a gente tá imaginando do branco, não é o bloqueio criativo de acabou sua criatividade. Estamos falando aqui do bloqueio criativo, assimilando ele, tá? Como o branco, o famoso branco. Tipo assim, chegou lá, ficou perdido, deu branco. E não nesse sentido. Tá bom? Então não é algo que vai vir de cima, é algo que vem de dentro da gente, né? Existem, é claro, algumas situações que corroboram a esse acontecimento, como, por exemplo, o estresse e a pressão. A Pamela mesmo falou, nossa, uma pressão muito grande. A gente no vestibular, e é mesmo, gente, vestibular. Você tem 1 hora para fazer o texto. Um dos dias mais importantes da vida de vocês. Isso vocês podem ter certeza. Não vai ser o dia mais importante da vida de vocês, mas é um deles. Eu tenho certeza que vocês se sentem assim. Como a cabeça da gente vai funcionar, ela depende muito do nosso estado ali de calma, controle, né, e entendimento sobre aquilo tudo. Primeiro, por isso que a gente sempre fala, gente, que simulado é uma coisa fantástica. Simulado, ele vai testar ao máximo a aproximação do que vai ser naquele dia, por causa do cronômetro, por causa do horário, uma série de situações, né? Então a gente tem sempre que treinar o nosso corpo para esse dia, porque quando a gente chega lá, a gente não vai se assustar tanto. E é claro, a gente já vai ter uma estratégia de prova consolidada. Esse branco, ele pode acontecer não só na redação, gente, como qualquer outra situação. Sobre situação de estresse, pressão, é comum que a gente fique um pouco confuso. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a gente que é professor, a gente fica nervoso quando a gente vai dar uma aula grande, uma aula aberta, que a gente não sabe como é que vai ser, no lançamento de algum curso, alguma coisa assim. E aí a gente prepara toda a aula. Claro, como vocês podem perceber, eu preparei essa aula, eu juntei isso aqui, fiz a arte, enfim. Só que na hora que entra ao vivo, as ideias não funcionam como planejado, e aí a gente precisa virar e ter o jogo de cintura para organizar da melhor forma. E é isso que vocês têm que fazer durante o vestibular de vocês. Não ir com a cabeça fechada para certas coisas, porque chegando lá, pode ter um branco e você não saber reconfigurar a sua cabeça para trabalhar em cima desse branco e ver o que vocês podem fazer. Se ficar lá travado numa questão, e aí regaçou tudo. Aí vai, nossa, no caso do dia da redação, por exemplo, com toda certeza a redação precisa ali de um foco a mais, no sentido de planejamento, para vocês não terminarem com mais de 1 hora. Beleza? Opa! Tudo bem? Aqui é o Balt. Você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Essa mentoria 920 mais na redação acontece toda sexta-feira às 17 horas. É pouco ou quer mais, Brasil? Bom vídeo! Texto dissertativo, argumentativo, depende da criatividade. Vamos ver o conceito de criatividade? Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico ou esportivo, etc. E aí o que acontece? Para quem não praticou a redação, com todo
toda certeza a criatividade vai surtir algum efeito. Essa pessoa vai ter que contar com a sorte de cair um tema no mesmo eixo temático que essa pessoa está acostumada, que essa pessoa saiba ali trabalhar algumas coisas a respeito daquele tema, que já tenha repertórios internalizados. Então essa pessoa que depende da sorte, a criatividade ela exerce um papel fundamental, porque ela vai precisar dessa característica e geralmente, gente, muita gente tem, a gente acha que a criatividade só quem tem é o povo das artes, mas não é, a gente tem muita criatividade. E aí essa pessoa que não pratica, depende de fato da criatividade. Mas vocês que estão aí produzindo, vocês que estão aí trabalhando toda semana, conversando com o corretor, mandando redação, tirando dúvida, essa criatividade, ela não vai ser necessária de jeito nenhum, porque vocês já vão ter testado todos os eixos temáticos, vocês já vão ter testado várias estratégias argumentativas, vocês já vão ter testado vários tipos de repertório, vocês já vão ter testado tempo de produção, então vocês não vão precisar de criatividade. Vocês vão chegar lá e vocês vão ter absoluto, praticamente tudo na mão. Vocês vão precisar só internalizar e entender melhor como fazer isso de uma forma diferente. Isso não tira de vocês que pode acontecer um branco. Como assim, Balti? Você pode estar fechadinho aí, chega lá, acontece um branco. Por quê? Você pode estar nervosa, a sua inteligência emocional às vezes é um pouco mais baixa e é complicado esse negócio de inteligência emocional. Eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. E aí chega lá, tá nervoso, tá nervosa, sobe lá o hormônio, que a gente vai ver daqui a pouco, e acabou. Aí quando viu, já era. E aí o que acontece? Aí eu preparei algumas técnicas pra gente trabalhar isso, tá? A primeira delas é uma estratégia na prova pra gente modificar essa situação. E outra estratégia que eu trouxe, outra técnica, ela é uma técnica que eu peguei lá da Barbara Oakley. E aí, essa técnica, ela é toda fundamentada, voltada para a redação, para a escrita. E aí a gente vai entender melhor como que o cérebro funciona no momento da escrita, pra gente ter o que fazer na hora da prova. A alimentação, gente, ela tem um grande poder para controlar o hormônio que causa o branco. Mas a gente tem que saber fazer isso. E por isso que, novamente, os simulados são muito importantes. Por quê? Pode parecer besteira, mas nos dias dos simulados, vocês têm que acostumar a comer a mesma coisa, todos os simulados. Então você vai comer a mesma coisa em todos os simulados, pro dia da prova você comer isso, beleza? Porque pode parecer engraçado, eu sei que é engraçado, eu fiz para vocês rirem mesmo. Mas, quando a gente trabalha com vestibular, a gente precisa parar todas as arestas, inclusive aquelas que nos levam para a privada. É isso. Deu branco. E agora? Deu branco, você fala assim, meu Deus, eu não sei que causa é, qual repertório é esse, qual causa eu posso colocar aqui, isso aqui tá no direcionamento, meu Deus, o que eu posso fazer? Bom, vamos ver o que é a psicologia acessível que um site falou aqui pra gente. Este esquecimento repentino normalmente acontece diante de situações onde somos expostos a um nível elevado de estresse e ansiedade, ou seja, vestibular, né? Foi feito para vestibular, que fazem com que o hormônio cortisol, isso aqui é importante, viu, gente? Seja liberado em nosso organismo e ele irá afetar o funcionamento de várias de nossas funções, inclusive a memória, e irá resultar também em outros efeitos, como sudorese intensa, taquicardia, entre outros. Portanto, esta é uma reação absolutamente normal de nosso corpo diante desse tipo de situação. Então, a partir do momento que esse hormônio é liberado em extravagância, a gente percebe que há todas essas situações e isso pode afetar. Só que existe uma diferença de memória a curto prazo e memória a longo prazo. Quando dá o branco, geralmente é coisa de curto prazo. O que está no longo prazo é mais acessível do que a memória de curto prazo. Então, por isso que é muito importante relaxar, respirar, e aí técnicas de fazer na hora da prova, se acontecer isso. Respira 10 segundos, sai, bebe uma água, volta, ou então tá ali na prova, desvia o olhar da prova um pouquinho, vira sua cabeça para outro lugar e respira, não olha só para a prova da pessoa, né? Porque senão o examinador vai tomar sua prova e você vai embora com branco e com zero. Balti, deu branco na hora da prova, o que eu faço? A gente vai chegar lá, na hora da redação. E para isso, novamente, é muito importante que a gente tenha um desafio aqui para isso, né? Primeira coisa é a rotina da alimentação. Nós, brasileiros, somos reconhecidos por não gostar de comer a mesma coisa todos os dias, correto? Isso é uma das coisas que mais me afasta da dieta, porque eu gosto de variedade. Cada dia eu gosto de experimentar uma coisa diferente, eu não gosto de comer a mesma coisa. E é claro que exercício também ajuda muito nisso, gente. No controle do cortisol, enfim, de todo o funcionamento do seu corpo, é claro, e isso vai ajudar também. Não corra uma maratona 2 dias antes do vestibular. Não faça treinos que excedam aí suas capacidades também, porque senão vocês não vão fazer o vestibular
aprovar por conta disso. Então tenha isso na cabeça, que a rotina é muito importante e é a melhor aliada de vocês que estão estudando, principalmente nos simulados. Se você faz simulado todo sábado você deve comer a mesma coisa antes de fazer esse simulado, para não passar mal. E de preferência também na sexta-feira à noite, que é o dia de sair, né? Tá, mas nós estamos em pandemia, não pode sair, então vamos comer a mesma coisa e ficar mais tranquilo a respeito disso. É muito importante, antes da gente pensar nas técnicas, que a gente perceba que a rotina, ela é fundamental. E eu quero saber de vocês de verdade. Quem aqui levanta no mesmo horário? Quem aqui que controla de fato não só o horário de estudos, mas também o cronograma de estudos? Quem aqui que tem uma rotina de exercícios físicos semanal aí? Quem aqui que mantém um horário de dormir todo dia mais ou menos no mesmo horário, 8 horas por dia? Eu te garanto que se a gente for fazendo checklist, a gente chega em 20% dos estudantes que não cumprem a rotina por alguma razão. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque se você não cumpre sua rotina, o seu corpo nunca vai se acostumar com aquelas situações. Se ele não se acostumar com essas situações, ele não vai saber se comportar nelas. Perfeito? Por isso que no quadro a gente sempre pede para fazer simulado, com uma roupa que você vai fazer o simulado, fazer um simulado num lugar que não seja tão confortável quanto a sua cadeira gamer, que eu sei que muitos alunos têm cadeira gamer, então você não pode fazer o simulado na cadeira gamer, porque se fizer lá o simulado da cadeira gamer, você vai chegar lá no dia na escola para fazer o Enem, vai ter aquela cadeira pé quebrado, mancando, toda lascada, toda de madeira, um ventilador teco, um calor infernal, todo mundo junto. Então é muito importante que a gente mantenha nos simulados um conforto controlável e parecido com aquele que a gente vai ter no dia da prova. Mesma roupa, mesma alimentação, mesmo tempo, ir testando essas estratégias de prova ao longo do tempo, né? E é claro, a gente perceber todas essas situações para evitar. Assim, nosso corpo vai se organizando, inclusive em níveis hormonais, né, para a gente trabalhar isso e ir se acostumando. Porque se os hormônios, de repente, ficarem bagunçados, a gente vai ter aí, é claro, isso afetando a memória da gente e afetando também o nosso desempenho na prova. O que fazer na hora da prova? Primeira coisa, redação. Depois questões fáceis, médias, difíceis, né? Mas se você chegou na redação e travou, e aí, como é que você faz? Vai ficar insistindo nela? Já pensou nisso? Nossa, não consegui fazer. E agora? Aí vai ficar lá insistindo, fazer redação em 2 horas, aí ferrou com as outras disciplinas, né? Então é muito importante a gente trabalhar isso na gente. Entender que o bloqueio criativo, se a gente fica ali na hora daquele branco, insistindo muito naquilo, isso só vai gerando frustração, isso só vai aumentando o nosso estresse, aumentando nossa ansiedade, e isso faz com que a gente fique naquele looping eterno, e isso não é nada produtivo para o nosso desempenho, para a nossa produtividade. Beleza? Então faz aquilo. Para um pouquinho, respira, vai ali, bebe uma água, muda de prova, porque você lembra quando a gente trabalhou a questão da rotina, de como fazer o texto em 1 hora, né, que eu falei para vocês que 10 minutos, né, máximos, a leitura dos textos motivadores, 30 minutos aqui, né, o rascunho é 15 minutos, planejamento, então aqui temos 45 minutos, não, pera, modifiquei aqui, tá vendo? 10 minutos, e aqui de 10 a 5 minutos, a leitura dos textos motivadores, né, é isso que a gente aconselha. Mas na hora de fazer o planejamento, você travou, e aí acontece o quê? A gente tem que modificar. Vai lá para as questões fáceis daquela disciplina que você mais gosta, né? E aí você vai modificando. E aí você pode ir lendo lá os textos motivadores também, se for linguagens, por exemplo, os textos motivadores, os textos das questões de linguagens, para ir vendo se funciona mesmo, né? Se aquilo pode te dar algum insight. E aí depois você volta para fazer esse planejamento. Por isso é muito importante o simulado, porque você vai aprendendo os tempos e aprendendo o seu ritmo e aprendendo as suas técnicas. E quando você vê, tá tudo muito show. E aí isso é muito importante, porque segundo a técnica Pomodoro, a gente tem que ir variando também, né, gente? Lembra, a gente não pode ficar lá 1 hora travado numa coisa, porque senão a nossa concentração vai esvaindo, né? A gente mantém a concentração hoje, gente, no máximo 6 minutos, assim, plenamente concentrado. Então a gente precisa sempre dar uma variada. Por isso que a técnica Pomodoro é muito utilizada para a gente trabalhar isso. Beleza? E aí eu queria apresentar uma pessoa para vocês, uma das maiores pensadoras da educação do mundo, dos maiores cientistas do ramo da neurociência, essa pessoa que influenciou muitas coisas no nosso treinamento pedagógico aqui no quadro, né? Eu fiz um curso com ela, o curso online dela, né? E ela é fantástica. Gente, é a Bárbara Oakley, especialista em neurociência ligada à educação. Ela é autora do livro Aprendendo a Aprender, uma leitura obrigatória para vocês, estudantes, viu? E, é claro,
ela trouxe a técnica que eu vou ensinar para vocês. A técnica que eu vou ensinar para vocês agora é a técnica de redação para a gente evitar o bloqueio. E é o seguinte, a Barbara Oakley conversou com eu sempre esqueço o nome dela, é uma redatora britânica, e ela se queixava muito disso porque ela trabalhava em um jornal e era uma loucura. Vocês imaginam como é que é o jornal. Sai uma matéria aqui, já tem que fazer, já tem que subir, já tem que editar, já tem que ir, né? Tudo depende da velocidade que o jornal consegue liberar esses artigos, né? E aí, ela conversando com essa redatora, tem essa entrevista aí no YouTube, a redatora falando que por que ela via tantos colegas dela sofrendo com a criatividade, por que ninguém conseguia escrever de uma forma sistemática, assim como consegue resolver uma questão, uma equação de matemática, e aí foi estudar o motivo disso. E ao estudar o porquê que isso acontece, claro, muito disso se dá também ao cortisol, que a gente está aprendendo aí, né, hoje, mas ela percebeu que o cérebro se portava de formas diferentes na escrita. Nós temos uma parte do cérebro que edita e uma parte do cérebro que cria. E existe uma forma que a gente consegue aí ativar mais a parte da edição e uma parte da criação. E aí foi essa técnica que ela identificou. Ela identificou que dependendo do jeito que a gente escreve, isso aí pode ativar naturalmente esses estados, né? Por quê? Porque muitas das vezes quando a gente está escrevendo, a gente ativa o lado da edição e não o lado da criação. E isso atrapalha, porque a gente fica buscando defeitos em um momento de criação. Tem aqui o Kindle, correto? Ele está assim, como se fosse uma folha de papel A4. Vamos supor que isso é uma folha de papel A4. Se eu escrevo o texto assim, se a gente coloca assim a redação, naturalmente, e vai escrevendo na folha A4, fazendo o nosso planejamento, a gente está no lado de edição. A gente está editando, na verdade, e isso prejudica a criação. Para a gente influenciar a nossa escrita para uma escrita mais criativa e para a gente desenvolver mais, a gente precisa escrever a folha assim. Uau! É só isso? Sim, a gente vira a folha, isso, claro, gente, na prática de vocês, tá? E aí você vira a folha e aí você começa a escrever em formato de mapa mental. Por exemplo, cinema, vamos pensar no ano passado, aí puxa uma seta aqui, escreve outra coisa aqui, qual que é a causa para as pessoas não terem acesso ao cinema, desigualdade social, e aí a gente puxa aqui, qual que é a consequência? A gente não vai ficar limitado no modelo A4, porque isso ativa o lado da edição. Se a gente virar e deixar aberto, sem configurações, sem nada segurando, a nossa mente vai abrir. Gente, isso é científico, ela testou isso tem ciência no meio, entendeu? Se a gente virar isso e fazer o nosso planejamento em formato de mapa mental, livre, em vez daquela coisa estigmatizada, a gente não vai abrir o lado da edição, a gente vai abrir o lado da criação. Claro, na hora de escrever, depois do nosso planejamento, o que a gente faz? A gente vai virar novamente e escrever conforme a folha nos mostra, porque assim a gente vai conseguir editar essa folha, o texto que a gente já tinha planejado aí de uma melhor forma, beleza? Então, basicamente, se a gente virar, a gente tem aí o nosso lado de criação mais estimulado, e se a gente deixar assim, o nosso lado de edição fica mais estimulado. Isso foi fantástico para ela. Ela tem um livro que ela fala sobre essa técnica dela, eu só esqueci agora qual livro é esse, né? Como sempre. Então, gente, é isso. Basicamente, a técnica é essa. Claro, além da rotina, além da gente desviar a nossa atenção na hora da estratégia de prova, na hora da estratégia de prova, a técnica para a gente trabalhar a produção textual é essa. A gente vai focar aí na parte do cérebro que faz a criação, em vez da área do cérebro que faz a edição. Pode ajudar demais. Testem aí, testem vocês, tá? É sobre isso, gente. Sigam a gente também no quadro EAD. É isso, gente. Beijo.